Olá, eu sou Breno Costa e essa é a página Vida no Mundo Espiritual. Hoje nós vamos continuar nosso curso sobre desdobramento. Para quem não me conhece, eu sou administrador da página no Facebook A Vida no Mundo Espiritual. Nós temos o portal também na internet, www.avidanomundespiritual.com.br. E esse é um curso sobre desdobramento, porque eu tenho desdobramento desde criança, eu sou de família espírita, sempre estudei espiritismo, tenho alguns livros publicados e o meu próximo livro vai ser sobre desdobramento. Então, além de trazer um conceito teórico, trazer algumas explicações, a ideia é estar perto de vocês, conversando com vocês, recebendo suas dúvidas, para assim poder cada vez mais a gente trocar informações e o livro ser, além de teórico, também prático. Hoje mesmo, no final, nós vamos conversar sobre uma questão prática de muitas questões que eu recebi de vocês. As primeiras aulas estão todas no YouTube. Vocês podem entrar lá no canal Breno Costa, nós também temos esse canal. Você pode estar assistindo pelo canal. Quem está assistindo pelo Facebook, lembra de compartilhar. Também é importante ir no botão seguir e colocar ver primeiro, porque aí você não perde as publicações da página. A primeira aula nós falamos sobre a questão de ser espírito. A segunda aula falamos sobre o cordão de prata. Na terceira aula falamos sobre a geografia do mundo espiritual. É muito importante essa lição, porque no desdobramento você vai viajar pelo mundo espiritual, então é importante entender a geografia dimensional do universo espiritual. Na quarta aula nós falamos sobre o corpo sutil, os corpos sutis, e sobre a catalepsia, que também é muito importante, a gente vai tocar nesse assunto hoje no final também. O pessoal sempre pergunta muito a respeito. Na quinta aula nós falamos sobre o encontro com entes queridos, na sexta aula falamos sobre os chakras, e na sétima aula falamos sobre o que é desdobramento consciente, inconsciente, semiconsciente, clarividência, evidência. Trouxemos alguns conceitos espíritas para a gente entender o que está acontecendo com a gente, porque às vezes a gente acha que tem um desdobramento e na verdade não é desdobramento, é evidência ou é a clarividência. Então é importante entender tudo isso. Hoje nós vamos conversar sobre o corpo espiritual e dois assuntos ligados a ele, a essa questão: ovoides e o que é a segunda morte. Primeiro, sobre o corpo espiritual. Vamos nos aprofundar um pouquinho nesse estudo sobre o corpo espiritual. Vamos lembrar que o nosso estudo é com base em Allan Kardec e André Luiz. Além de ser dentro da doutrina espírita, para nós, um conceito muito seguro, é o que nos traz segurança, eu digo de uma experiência pessoal minha, de que nos desdobramentos, nas comunicações espirituais, é de longe o que melhor me explicou tudo o que aconteceu comigo racionalmente. Então, além de eu ter a segurança da doutrina, eu tenho a segurança da prática. Por isso que nós vamos estudar com base neles, porque tem muito livro, tem muito autor, tem muita coisa. Mas o Espiritismo, a base é Allan Kardec. E o aprofundamento no estudo do mundo espiritual, eu entendo que a base é André Luiz. Por isso que nós vamos estudar o corpo espiritual com essa base. O corpo espiritual também é chamado de psicossoma ou perispírito. Na verdade, o termo perispírito ele é mais conhecido dentro da doutrina espírita porque é o que está no Livro dos Espíritos. E o corpo espiritual é formado por uma matéria muito mais sutil do que a nossa. Mas é matéria, é importante entender isso, porque às vezes a gente vai mistificando e vai se perdendo. Nós temos no Livro do Espírito a explicação que Deus criou o espírito e a matéria, a trindade universal. Ou seja, o que não é espírito e o que não é Deus, sobrou matéria. Então, o corpo espiritual também é matéria, mas tem uma dimensionalidade e uma vibração muito diferente da nossa. Então, ele é muito mais sutil do que o corpo físico. E mais do que isso, em razão da sua dimensionalidade diferente, ele tem outros atributos, tais como a plasticidade, ou seja, o corpo espiritual, sendo mais sutil, muito mais leve, ele é mais maleável. Então, conforme o corpo mental, conforme o comando mental do espírito, o corpo espiritual vai ter uma repercussão mais imediata. Então, é comum espíritos já com adiantamento considerável
conseguir rejuvenescer, conseguir espírito desencarnado, conseguir rejuvenescer o corpo espiritual, conseguir assumir formas de outras existências, ele consegue modelar o corpo espiritual da forma que ele quer. Não é algo muito simples, ou seja, espíritos na classificação mediana de evolução, que é a grande maioria, nossa, não consegue fazer isso com facilidade, mas espíritos já com grau de evolução interessante, tanto intelectual quanto moral, consegue ter esse comando do corpo espiritual, porque ele é formado por uma matéria mais sutil e mais plástica. Quando encarnados, o corpo espiritual ele assume uma característica própria de liame entre o espírito e o corpo físico. Então ele forma o corpo físico e tem essa característica própria. No desdobramento, em regra, você vai sair do corpo físico e vai utilizar o corpo espiritual. Quando desencarnar, você vai deixar o corpo físico, vai deixar o duplo etérico, que nós já estudamos, que é um corpo que animaliza o corpo físico, e vai utilizar apenas o corpo espiritual. E aí o corpo espiritual ele vai ter a densidade conforme a sua evolução espiritual. Quanto mais evoluído o espírito, mais sutil é o corpo espiritual dele quando ele está desencarnado. Quanto mais inferior, mais denso é o corpo espiritual. E isso vai repercutir em qual esfera ele vai viver, em qual esfera espiritual ele vai viver. Nós temos que assistir de novo a aula número 3, que explica que tem várias esferas dentro do universo espiritual, vários planos de existência dentro do universo espiritual. O universo espiritual é mais complexo do que o nosso. Então, conforme o grau evolutivo, estará o corpo espiritual em uma densidade. Isso terá sintonia direta com a esfera espiritual em que ele vai viver. Dito isso, nós podemos entender a questão da segunda morte e até mesmo do ovoide. Por quê? Um espírito de uma classificação mediana, ele vai desencarnar, vai pegar um pouquinho do fluido vital que tem no duplo etérico e vai moldar um corpo espiritual ainda grosseiro. Isso está no livro dos Espíritos. Os Espíritos superiores falam, olha, o corpo espiritual ele é muito sutil, mas para nós ele ainda é grosseiro. Por quê? Porque eles já estão em outra escala. O corpo espiritual deles já é uma outra escala. Então, para nós vamos desencarnar e vamos absorver um pouquinho desse fluido vital. Então, vamos dar origem a um corpo espiritual um pouco denso, ainda grosseiro. E vamos viver em esferas espirituais próximas da Terra. São as esferas umbralinas, ou dita na doutrina como trevosas, abismo. Mas é um nome muito místico. Eu já estive lá em desdobramento, não é do jeito que o pessoal pinta, tão feio assim, né? Tem, obviamente, regiões muito tristes, mas são mundos espirituais em que nós vamos viver. Já as esferas umbralinas são 3 esferas. Vamos voltar na aula 3, eu não vou falar tudo porque senão a gente acaba entrando de novo na aula 3, é só você ir lá assistir. Mas o nosso lar está na esfera umbralina, ou seja, você para ir viver em nosso lar ainda é uma esfera umbralina. Mas esse é o natural da nossa evolução, a gente vive em alguma dessas esferas, fica um tempo lá e reencarna de novo. Ocorre que alguns espíritos vão viver, por exemplo, em nosso lar, tem esse corpo espiritual ainda um pouco grosseiro e conseguem, em nosso lar, desenvolver alguns dons, conseguem evoluir, conseguem crescer e aí consegue atingir um grau de evolução para ir viver em esfera mais sutil ao invés de reencarnar novamente. Então o que acontece com esses espíritos? Eles sofrem uma segunda morte, ou seja, deixa esse corpo espiritual densificado para trás e molda um corpo espiritual mais sutil e vai viver nessa esfera mais sutil. É como se o André Luiz sofresse uma segunda morte para ir viver na esfera espiritual da mãe dele. Vamos lembrar que ele vivia em nosso lar, uma esfera umbralina, e a mãe dele vivia numa esfera espiritual superior. Ele até foi visitá-la em desdobramento, isso no mundo espiritual, ou seja, ele deixou o corpo espiritual, se desdobrou, foi até a esfera espiritual da mãe dele visitá-la. Então isso é a segunda morte, é uma segunda morte dentro da evolução do espírito. Ele consegue, ao invés, se ele já está nessa evolução espiritual, ao invés de reencarnar, ir para uma dimensão superior. Outro exemplo é o Alfredo do livro Os Mensageiros. O Alfredo vivia na primeira esfera umbralina, e a esposa dele, Ismália, vivia para lá de nosso lar, vivia na esfera talvez da mãe da André Luiz ou ainda superior, era um espírito muito evoluído. Então é como se o Alfredo conseguisse atingir esse nível espiritual de viver com Ismália.
Aí ele sofre uma segunda morte, o mal do novo corpo espiritual, e vai viver com a Esmalha. Mas não era isso que acontecia lá no livro. A Esmalha vinha até ele e convivia um tempo com ele ali na esfera onde ele estava. Essa é uma segunda morte para evolução. Mas aí nós temos a questão dos ovoides. Uma outra característica do corpo espiritual é que ele é perecível, ou seja, ele pode adoecer. Nós estamos falando do corpo espiritual da classificação mediana, ou seja, ainda ele é densificado das esferas umbralina, da esfera ainda mais densa do que a nossa, é onde está a grande parte da população, quando desencarna. Então esse corpo espiritual densificado, ele pode adoecer. Se o espírito fica muito tempo na maldade, na obsessão, no vampirismo, vamos falar sobre isso na próxima aula, ele vai cada vez mais adoecendo, o corpo espiritual vai se atrofiando. Lembra que o corpo espiritual é mais sutil, então a mente tem um comando maior sobre o corpo espiritual. Então, com o tempo, esse corpo espiritual vai adoecendo, até que ele chega, depois de muito tempo nesse estado, ele chega no chamado formato de ovoide, ou seja, adoece de tal maneira, atrofia de tal maneira, que ele atinge um formato de ovoide. Ele fica num tamanho de um ovo. Isso é uma segunda morte, mas uma segunda morte por adoecimento. Esse espírito ele precisa de um tratamento intensivo no mundo espiritual e ser encaminhado para reencarnação. Porque aí com os moldes mentais da mãe, com o amor dos pais, ele vai conseguir desenvolver um novo corpo espiritual enquanto vai desenvolvendo o corpo físico, respeitando o comando mental dele e os moldes mentais da mãe e o amor do casal. No livro Libertação, de André Luiz, nós temos a explicação dos dois tipos de morte, tanto para a evolução quanto para o adoecimento dos ovoides. André Luiz ele está em uma cidade nas esferas que são conhecidas como trevas e abismo, que eu não gosto desse nome, as esferas mais densas, pronto. E ele está lá vivendo nessa cidade, né, está numa missão, e ele vai andar pela cidade e encontra uma mulher muito adoecida, que tinha ovoides presos a ela. Isso era um grupo de obsessores que fizeram isso com ela, isso lá no mundo espiritual. E aí o mentor de André Luiz explica para ele tudo o que estava acontecendo e traz essa explicação que eu falei para vocês. E aí nós temos que tocar em um assunto um pouco difícil de estudar, mas que é importante para quem faz desdobramento. Por quê? Porque você vai estar no mundo espiritual, você vai ver espíritos desencarnados, adoecidos, e nisso que eu vou falar agora, que é a lincantropia, também está no livro Libertação. O que é isso? Os espíritos, alguns espíritos, adoecem de tal forma que eles se acreditam terem se transformado em animais. Além disso, podem ser hipnotizados por espíritos mais fortes mentalmente, intelectualmente, mas ainda trevosos. Eles hipnotizam esses espíritos, eles se acreditam que são determinados animais. O que ocorre? A mente, por meio do corpo mental, o comando mental, consegue moldar o perispírito, que é muito sutil, né? Comparado com espíritos superiores, ele é grosseiro, mas para nós, comparados ao nosso corpo físico, ele é muito sutil, muito plástico. Então, se esse comando mental for persistente, o corpo espiritual se transforma e assume realmente aspectos animalescos, aspectos de animais. E por que a gente tem que entender isso no curso de desdobramento? Porque a nossa ideia é trazer também conceitos e conhecimento. E principalmente porque, foi o que eu disse, você vai se desdobrar. Você vai, talvez, integrar a equipe de socorro de amigos espirituais, de equipes espirituais que vão ajudar em obsessões, que vão ajudar espíritos doentes. Então você vai ver algumas coisas que podem chocar. Conforme você entende, deixa de chocar, passa a ser uma coisa natural. Você entende que é um espírito doente, né? Esse espírito adoecido, transformado em animal, a lincantropia, é um espírito muito necessitado de carinho, de amor, de conhecimento. Ele precisa ser socorrido e não ter medo dele. Ao contrário, a gente precisa socorrê-lo. Por isso que a gente tem que entender esse assunto. E também, às vezes, não é que ele se transformou em um animal propriamente dito, mas assumiu uma aparência física muito desagradável. Algo que pode chocar. Mas nós temos sempre que lembrar que são espíritos, irmãos nossos, que precisam de amor, de carinho, de conhecimento, de socorro espiritual. A maldade propriamente dita, ela não existe.
A maldade é uma fase do espírito em desenvolvimento onde ele é carente de amor e conhecimento. Quando ele tiver amor e conhecimento, ele deixa de seguir o caminho do mal, porque seguir o caminho do mal é, em verdade, seguir um caminho que não é de Deus. Então, quando ele entende que tem que seguir o caminho de Deus, quando ele passa a ser amado e amar, ele deixa de praticar atos que são contrários a Deus, ou seja, deixam a maldade. Então nós temos que socorrer esses espíritos em necessidade e não ficar com medo ou tratá-los de outra forma que não seja dentro de uma fraternidade. E vamos falar agora sobre as técnicas sobre desdobramento. Nós já ensinamos algumas. A primeira, muito importante, é a oração e meditação diária. Todos os dias dedicar 5 minutinhos para orar, conversar com Deus, com Jesus, com os amigos espirituais, acalmar o pensamento, meditar um pouquinho. Isso é muito importante para elevar seu padrão vibratório e assim você entrar em sintonia com seus guias espirituais. Além disso, falamos sobre a mentalização do corpo, ou seja, de olhos fechados na hora da meditação, você pode visualizar todo o seu corpo, você pode imaginar uma energia descendo pela sua cabeça, indo até os pés, passando por todo o corpo, você vai trazendo para o seu consciente o formato do seu corpo. Isso ajuda também no processo de desdobramento. Falamos de algo muito importante, que é fazer o evangelho no lar semanalmente. Ou seja, uma vez por semana, reúne a família, ou se você mora sozinho, e você faz o evangelho ali em 15, 20 minutos, lê o evangelho, faz uma oração, pede proteção, coloca uma aguinha para tomar depois. Isso transforma a atmosfera espiritual da sua casa, o que é muito importante, porque você vai se desdobrar onde? Na sua casa. Então é importante que ela tenha uma atmosfera espiritual agradável. Por meio do Evangelho no Lar, amigos espirituais visitam a sua casa. Se tem algum irmão em sofrimento, ele é retirado. Eles dão um passe em você, limpa a sua casa. Então é outra transformação do seu ambiente espiritual, do ambiente da sua casa. Para quem vai fazer desdobramento, isso é muito importante. Falamos sobre alimentação saudável, sobre a eliminação de vícios, isso é importante também, porque vai elevando seu padrão vibratório, vai te trazendo saúde, cada vez mais o desdobramento vai ficando melhor. Falamos também da autoafirmação, que é na hora que está adormecendo, você começar a tentar ficar racional fazendo autoafirmações. Você tenta manter a faixa vibratória em alfa, você tenta manter a consciência nessa faixa, porque o normal é a gente perder essa consciência e já ir direto a adormecer. Você faz autoafirmações, eu vou me desdobrar, vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou me desdobrar, e tenta manter essa consciência o máximo possível. Explicamos sobre a energização dos chakras, você colocar a mão nos chakras para fazer uma reenergização deles, porque é natural ao longo do dia a gente absorver energias densas e acumular nos chakras. Por meio da reenergização, você dá uma limpada nesses chakras, eles funcionam melhor e facilita o desdobramento. Na última aula falamos sobre o caderno de anotação, ou seja, quando você acorda, começa a anotar tudo que você lembra e depois você analisa se foi um desdobramento consciente, semiconsciente ou inconsciente. Isso você vai treinando a sua mente também a armazenar essas informações dos desdobramentos. E hoje, como eu falei para vocês, é um bate-papo porque tem muitas dúvidas a respeito de que quando vai desdobrar, a pessoa se sente com o obsessor no quarto, dá desespero, ela fica muito desesperada, fica com muito medo. Acontece o seguinte, vamos lá. Se você estiver fazendo evangelho no lar, oração diária, meditação, os passos que nós estamos seguindo, reforma íntima, ou seja, procurando ter uma atmosfera espiritual na sua casa mais harmônica, fique tranquilo. Não, em regra, não terá obsessor no seu quarto. Não vai acontecer isso. O que acontece? Quando a gente se desdobra, a gente entra numa dimensão diferente da nossa. Então são outras sensações. Mais do que isso, quando você consegue o desdobramento, você está usando outro corpo. Você não está usando o corpo físico com essa densidade, você está usando o corpo espiritual com outra densidade. Então é tudo diferente, você está num plano diferente, entrelaçado com esse, mas diferente. Você está com outro corpo diferente desse. Então são sensações diferentes que você tem que trabalhar. Então muitas vezes é só medo, não está acontecendo nada. Seu guia espiritual está ali do seu lado e você está morrendo de medo. Se você estiver seguindo os outros passos, por isso que a gente ensina esses outros passos, seu guia espiritual vai estar ali do lado.
não vai estar um obsessor. Só que você está com medo. Uma outra questão do que costuma ocorrer é o seguinte: nos desdobramentos iniciais, é comum você ficar próximo do corpo físico e sentir o cordão de prata exteriorizado. O cordão de prata, ele é sutil, ele não tem limite de distância, você pode ir para qualquer lugar que ele vai manter essa ligação com o corpo físico. Só que quando você está próximo do corpo físico, ele está mais denso. E ele tem peso, ele tem, claro que é muito leve, tão leve quanto o corpo espiritual. Mas ele tem peso, ele tem tamanho, ele tem calor, ele tem densidade. E se ele estiver exteriorizado muito próximo de você, ele pode até estar enrolado no seu corpo espiritual, você acha que tem algum espírito ali em cima de você, te prendendo, te segurando, e nada, é o seu corpo espiritual. Às vezes você está no estado de catalepsia, ou seja, você não conseguiu terminar o desdobramento, você está ali imóvel, sua parte desdobrado, só que o cordão de prata já se projetou para fora do corpo, já teve a exteriorização dele, né? Porque quando nós estamos com os corpos coincidindo, ele está interiorizado. Quando você se desdobra, ele é exteriorizado. Então, às vezes, ele já se exteriorizou e você está sentindo o calor dele, a densidade dele, ele enrolado em você, e você acha que é um obsessor. Se você ficar calmo, terminar a projeção, se afastar do corpo físico, você vai perceber que essa sensação vai embora. Ou seja, faça o Evangelho no Lar, faça oração, faça meditação, faça a reforma íntima, converse com o seu guia espiritual em pensamento, no momento da oração, no momento da meditação. Isso vai te dar a tranquilidade de que você está tendo ajuda de amigos espirituais e que não está em sintonia com obsessores. Isso vai te dar a tranquilidade de que o que você está sentindo são sensações diferentes da catalepsia, do cordão de prata, de estar em um corpo diferente do que está usando nesse momento, de estar entrando em uma dimensão diferente do que está nesse momento. E assim você vai ter cada vez mais tranquilidade para explorar esse desdobramento. Podem mandar suas dúvidas pelo Facebook, pelo YouTube, assistam as outras aulas, compartilhem e vamos conversando. Logo, logo a gente posta uma aula nova. Abraços e até mais.